Um grupo independente de economistas de natureza superpartidária que há 3 anos vem discutindo os temas de interesse nacional, divulga hoje uma carta, uma proposta de programa econômico, proposta de programa social, além de segurança e ambiental. É a Carta Brasil e nós convidamos aqui no Jornal da Manhã para falar sobre esse assunto. Ele faz parte desse grupo, o ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria Internacional, Cláudio Fristach. Seu Cláudio, bom dia, obrigado sempre pela atenção e gentileza, entrevistado por imagens para quem nos acompanha pela internet. Bom dia. A imagem travou? É isso? Ele está nos ouvindo? É uma carta que está sendo divulgada, inclusive, há algumas semanas essa carta já foi divulgada só com o teor ambiental, mas agora essa carta também tem esse viés em relação à economia, aos programas sociais, à segurança pública, e os economistas vêm discutindo sobre as propostas para a reforma da Previdência, principalmente, os destaques da reforma tributária e a forma como que isso pode ser viabilizado pelo novo governo. Então, Cláudio, como vai? Agora sim, bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom, de que maneira essas propostas vão chegar até o presidente eleito? Olha, eu acho que o objetivo realmente é encaminhar para o novo governo. A forma exatamente nós não sabemos ainda. Pode ser uma entrega física, digamos assim, né, do próprio documento à equipe econômica, e pode ser eventualmente uma entrega virtual. Eu acho que é importante dizer que esse grupo, que foi formado há 3 anos atrás, é um grupo extremamente amplo, de mais de 200 economistas, inclusive com economistas que hoje, enfim, que já vão participar do novo governo, né? Obviamente, 3 anos atrás, ninguém poderia prever nada do que vem acontecendo, então essas pessoas se reuniram e basicamente se reuniram para discutir o que faz sentido para o país, do ponto de vista da estabilidade fiscal, né? Da reconstrução das contas públicas, em primeiro lugar. Em segundo, do ponto de vista de ampliar a produtividade. Sem ampliar a produtividade no nosso país, nós não teremos um crescimento em caráter sustentado. Em terceiro lugar, a agenda social, que é a agenda fundamental para o nosso país, um país tão desigual, inclusive no âmbito da segurança pública, e, finalmente, a agenda ambiental, né? Enfim, isso tudo está consubstanciado no documento. Esse documento será público. Nós estamos divulgando hoje, às 15 horas de hoje, né, no IBRE, no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que gentilmente cedeu o espaço. Mas esse documento será postado e será, amplamente divulgado, né? Natureza pública, né? Professor, bom dia. Vera Magalhães. Eu vi aí algumas das linhas gerais do documento e eu vi que ele contém também um braço importante aí social e também ambiental. Nessas duas áreas, não vai haver muita controvérsia com o que vem sendo defendido pelo presidente eleito? Por exemplo, fusão aí de áreas, eventual sobreposição entre agricultura e meio ambiente, a possibilidade aí de revisão de alguns programas na área social, etc. Olha, evidentemente que pode haver pontos de conflito, ou pontos pelo menos de não convergência, mas eu acho que esse não é o objetivo da carta. A carta não é, em primeiro lugar, enfim, um reflexo do programa do novo governo, certamente não faria nem sentido, né? Nem tampouco é um reflexo do programa de nenhum candidato à presidência. A carta é uma convergência de visões de mais de 200 pessoas, 200 economistas, tem também cientistas políticos, enfim, que pensam o país no médio e longo prazo. Obviamente, nós temos um problema de curto prazo. Esse problema de curto prazo tem a ver com a fragilidade fiscal do nosso país. Enfim, a destruição das contas públicas que foi ocasionada, particularmente no governo Dilma Rousseff, infelizmente. Enfim, essa reconstrução é fácil destruir, é difícil reconstruir. Essa reconstrução vai demorar alguns anos. Mas mais além da reconstrução das contas públicas, da reforma da Previdência, que certamente é urgente, enfim, nós estamos pensando um país que tem que voltar
a crescer de forma sustentada e sustentável, né? Então, o crescimento de forma sustentada e sustentável passa pela reforma tributária, pela abertura da economia, passa por um novo compacto social e, finalmente, e muito importante do nosso ponto de vista de praticamente de todos que assinam a carta, evidentemente, é a questão ambiental. Eu acho que talvez haja uma falta de compreensão em alguns segmentos da nossa sociedade sobre a importância da questão ambiental para o nosso país, mas eu acho que no todo nós, enfim, mais de 200 pessoas, mais de 100 que subscreveram a carta, e eu acho que também para a maioria da sociedade entende que quando nós estamos olhando o país, nós temos que olhar essa geração, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, dos nossos netos e as futuras gerações. Essa é a maneira de olhar para o nosso país e essa maneira de olhar para o mundo. Consequentemente, não faria nenhum sentido, por exemplo, nos retirarmos do Acordo de Paris. Não faria nenhum sentido uma eventual fusão, ainda bem, foi descartada, entre o Ministério do Meio Ambiente e Agricultura, até porque a questão ambiental vai muito além do uso da terra. Não faria nenhum sentido nós abandonarmos as metas, enfim, metas essas ambientais que são fundamentais, afinal de contas, para a nossa geração, para as futuras gerações. A questão de meio ambiente, enfatizando, vai muito além do uso da terra. A questão do meio ambiente diz respeito à mobilidade urbana, à qualidade do ar que nós respiramos, a questão de saneamento. O nosso país é um país fora da curva quando nós olhamos a questão do saneamento básico. Estamos muito atrás de outros países de renda média. A cobertura de água, a cobertura de esgoto, de tratamento de esgoto particularmente, eu diria, não vou usar a expressão ridícula, mas é completamente anômala. Então a questão ambiental perpassa e muito além do uso da terra, mas evidentemente a questão da preservação dos nossos biomas é muito fundamental. Então, essa é uma carta, claro, que vai muito além dessa questão. Ela inclui, enfim, a questão ambiental, que é de natureza transversal, mas vai além, enfim. E ela será em breve postada, enfim, e é disponível para qualquer pessoa que queira ler, refletir, consultá-la, enfim, comentar, etc. Cláudio, nosso tempo já está quase encerrando, mas o professor Vieira queria fazer uma colocação para o senhor. Professor. Bom dia. Perguntar para o senhor o seguinte: eu lembro desde os anos 70, quer dizer, cerca de meio século, se falava sobre a segunda questão que o senhor destacou, que é do aumento da produtividade. Da questão do aumento real de salário, se falava o seguinte: então, incorpora a inflação e o que vai ser o aumento real é a produtividade. Então, essa discussão muito antiga e tal. Por que nós não conseguimos enfrentar essa questão de forma eficaz? Ao melhorar a produtividade no Brasil, que comparado aos países muito mais avançados, é considerada baixa? Olha, essa é uma excelente pergunta, mas eu acho que isso tem a ver com o nosso ambiente macroeconômico, que foi, infelizmente, instabilidade macro do passado, nos afetou de uma forma muito adversa, hiperinflação, enfim, crises cambiais, etc. Segundo lugar, o fato de nós sermos ainda uma economia muito fechada, um ambiente de negócios extremamente difícil, extremamente complexo. Quando você junta todos esses fatores, enfim, volatilidade macroeconômica, enfim, o fato de nós sermos uma economia fechada, e nós acostumamos, inclusive, de sermos uma economia fechada, essa ficou um pouco mais espécie, mas a nossa segunda natureza. Um ambiente de negócios de enorme complexidade, custos de transação elevados, o regime tributário de grande complexidade, o regime trabalhista, que finalmente uma reforma trabalhista extremamente positiva foi aprovada, enfim, esse é um passo à frente. Esse é o conjunto de fatores que nos está restando o nosso país. Evidentemente, temos questões também de falta de treinamento da nossa força de trabalho, baixo nível de educação. É esse conjunto de fatores. Nós temos que superar esses fatores. Se nós tivermos a retomada do crescimento em bases sustentáveis, ela é calcada, seria alicerçada e será alicerçada em nós superarmos esses fatores. Eu acho que essa é uma excelente pergunta. Se nós não pudermos retomar
uma trajetória de ganhos sistemáticos de produtividade, nós não iremos certamente retomar uma trajetória de crescimento sustentado e sustentável ao longo dos próximos anos, né? Economista Cláudio Fristac, diretor da Interb Consultoria Internacional, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza e até uma próxima aqui na Jovem Pan. Um abraço. Um abraço, até a próxima para você e todos os ouvintes.